Graça e paz, que Deus esteja abençoando a nossa meditação nessa palavra dele hoje, nesta oportunidade, a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos fazer a leitura do primeiro capítulo, então. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a nossa fé cresce sobremaneira, a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós acabamos de ler o trecho de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos orar e meditar nesse texto. Senhor, nós te agradecemos por esta bênção que é ter a tua palavra nas nossas mãos, ao alcance da nossa mente, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, permitindo-nos experimentar a graça dessa palavra no nosso coração. Obrigado pela vida de todos que participam. Obrigado porque o Senhor tem sido o sustentador de todos nós, de todos os nossos familiares. O Senhor tem dado tudo aquilo que nós necessitamos e nós somos gratos a Ti por isso. Pedimos a Tua direção, pedimos sabedoria espirituais para conseguirmos compreender aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra e por inspiração do Teu Santo Espírito, homens santos escreveram para a nossa edificação. Nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos de novo estudando
a palavra de Deus. E agora, no sábado à tarde, né, tem sido o nosso dia, estudando 2 Tessalonicenses, nós já vimos aí a entrada de Paulo em Tessalônica. Paulo, Silas e Timóteo, né, eles chegaram pela primeira vez uma, nessa região de Tessalônica, uma cidade portuária, na segunda viagem missionária. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 17. Segundo, foi o Tessalônica foi o segundo lugar, a segunda cidade onde o evangelho foi pregado na Europa. A primeira cidade que o evangelho foi pregado foi Filipos, né? Nós já vimos isso quando estudamos Filipenses. E o evangelho foi pregado primeiro na Europa, na cidade de Filipos. Paulo e Silas pregaram ali. E sabemos também que, por causa da pregação do evangelho, na sinagoga de Tessalônica, os judeus muitos judeus, né, se converteram, e isso causou um esvaziamento na sinagoga. E tendo a sinagoga se esvaziado, os judeus restantes que não creram, eles acusaram ao hospedeiro de Paulo, aquela pessoa na casa de quem Paulo ficou com seus colaboradores, eles foram, que era o chamado Jason, na casa de. Então, eles estavam na casa de Jason e ele foi acusado de receber e ajudar esses pregadores, que eles chamavam de traidores de César, porque eles anunciavam um outro senhor que não era César. Então, eles reclamaram e os governantes da cidade detiveram Jason como uma espécie de refém e permitindo que, desta maneira, Paulo, Silas e Timóteo saíssem da cidade, deixassem a cidade. Aliás, eles saíram fugidos, né? Paulo saiu em fuga da cidade e foi parar em Bereia, e depois, em Bereia também, os tessalonicenses, judeus de Tessalônica, foram para lá e quiseram também agredir Paulo. Então, os irmãos de Tessalônica ajuntaram-se e levaram Paulo por mar, pelo mar Egeu, até Atenas, capital da Grécia, e deixaram Paulo em Atenas. E essa situação ocorreu por causa da pregação do Evangelho. E quando chegou a Atenas, ou quando eles chegaram a Atenas, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica. Ele ficou preocupado, ele tinha estado pouco tempo lá em Tessalônica. Segundo o relato de Lucas, no Evangelho, no livro de Atos, eles ficaram ali 3 ou 4 semanas apenas, pregando o Evangelho. E muitos se converteram, mas era uma conversão recente. Então, Paulo determinou que Timóteo voltasse de Atenas a Tessalônica para atender a igreja e ver o que estava acontecendo na igreja, como eles estavam reagindo ante o sofrimento da perseguição que depois envolveu os próprios tessalonicenses. E quando isso aconteceu, e quando, depois de algum tempo, Timóteo trouxe um relato a Paulo sobre as condições da igreja.
Timóteo reuniu-se com Paulo em Corinto, trazendo boas notícias, né? Paulo já não estava em Atenas mais, ele tinha ido para Corinto, que era uma cidade próxima de Atenas, era, não é, né? Que existe até hoje, é uma cidade próxima de Atenas, e ali eles se encontraram. Paulo agora estava junto pregando em Corinto, e Timóteo dá notícias a Paulo, então, daquela boa relação que se estabeleceu entre Paulo e os tessalonicenses e da boa aceitação do evangelho por aqueles que tinham ficado ali, mesmo ouvindo o evangelho de Paulo por tão pouco tempo. E Paulo, então, escreve essas duas cartas aos tessalonicenses lá de Corinto. A igreja era predominantemente gentia, tinha mais gentios do que judeus. E a igreja sofreu perseguição também, né? A igreja foi perseguida, mesmo como Paulo e Silas foram perseguidos, e Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica também foi perseguida. Então, Paulo escreve também para influenciar positivamente aquela igreja, demonstrando que as perseguições neste tempo presente, neste mundo atual, não é, que começou essa era cristã, as perseguições acompanham a, a pregação do evangelho em muitos lugares. Não em todos os lugares, mas em muitos lugares. Então, era necessário que eles entendessem isso e que eles soubessem que muitas pessoas em todo o mundo padeceriam perseguições por causa do evangelho. E a igreja sofreu essas perseguições, então, e Paulo esclareceu o que acontece com o crente. Obrigado, desculpa. Acontece com o crente quando ele aceita Jesus Cristo e se torna um cristão. E Paulo, então, esclarece muitas dúvidas dos crentes, né? Porque tiveram pouco tempo de aprendizado, eles acharam que já estava próxima a segunda vinda do Senhor Jesus. E Paulo, então, esclarece a eles, na primeira e na segunda carta, que isso não aconteceria sem uma série de outros acontecimentos surgirem primeiro. Então, ele ajudou a compreender a vida cristã, demonstrando muito interesse pelo crescimento espiritual dos tessalonicenses. Então, essa igreja é uma igreja muito inspiradora. Quando a gente estuda esta carta aos Tessalonicenses, é uma igreja muito inspiradora, porque ela teve um acesso ao Evangelho de forma relativamente curta, mas ela adotou o Evangelho de maneira intensa, passou a vivenciar esse Evangelho, como nós vamos ver no texto de hoje. E Paulo, então, manifestou a sua gratidão ali para com aquela igreja, defendendo-se de falsas acusações e estimulou os cristãos a permanecerem firmes na fé diante das perseguições e a suportarem as pressões do retorno ao paganismo, né? Porque eles foram convertidos dos ídolos mudos, né? Do paganismo para o Senhor Jesus, e mais havia aquela pressão para retorno. Então, eles suportaram isso com muita firmeza, com muita fé. E Paulo responde também sobre o que acontece com o crente que morre antes da segunda vinda de Jesus. Paulo ficou, então, aliviado com as notícias que Timóteo trouxe lá da igreja
de Tessalônica. Ele estava longe agora de Tessalônica, estava em Corinto, mas ficou feliz com as notícias. Por isso ele escreveu a primeira carta. E escreveu depois a segunda carta, porque de algum modo Paulo ficou sabendo que os crentes, que havia algum tipo de problema com os ensinos que algumas pessoas estavam ministrando aos crentes de Tessalônica. Então, Paulo tinha por objetivo, nessa segunda carta, que nós começamos a ler hoje, corrigir uma nova situação. O que estava acontecendo? Paulo ficou sabendo que havia mal entendidos a respeito dos seus ensinos, até distorções propositais mesmo do seu ensino, falsos mestres que chegaram ali e começaram a ensinar outras coisas que Paulo não tinha ensinado. Então, o ensino especialmente sobre o dia do Senhor. Eles estavam ensinando errado sobre o dia do Senhor. Alguns pensavam que os juízos do dia do Senhor, já anunciados no Velho Testamento e também anunciados pelo próprio Jesus, já tinham começado. Mas Paulo lhes ensinou que os crentes estariam isentos dos acontecimentos do dia do Senhor, porque o dia do Senhor é dia de vingança de Deus, conforme nós lemos em Jeremias, né? Jeremias tem um texto que fala sobre isso, que mostra claramente, né? Ele diz claramente que grande dia é aquele, não há outro dia semelhante. É tempo de angústia para Israel. Israel, porém, será livre dele. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as suas brochas, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Jeremias anuncia isso, né? Há muitos anos antes de Jesus, né? Quase cerca de 500 anos antes de Cristo, ele anunciou esse dia do Senhor, e outros profetas também falam do dia do Senhor, que é um dia de juízo, né? Um dia de condenação, um dia de tribulação, não esta tribulação normal que nós temos, né? Por vivermos num mundo caído e dominado por Satanás, mas tribulação que tem origem em Deus. É Deus quem vai promover esses juízos do dia do Senhor, que o livro de Apocalipse registra com fidedignidade, com fidelidade. Então, tudo que está no livro de Apocalipse é aquilo que está pertinente ao dia do Senhor, né? Um tempo de tribulação que vem do próprio Deus. Então, alguns pensavam que os juízos do dia do Senhor já tinham começado, e Paulo ensina que não, que precisaria acontecer algumas coisas primeiro. Como o dia do Senhor viria como ladrão de noite, né? Subitamente, as tribulações que os crentes estavam passando eram apenas as contingências naturais de um sistema de vida contrário a Deus num mundo caído. Nós vivemos num mundo caído, né? Num mundo dominado pelo pecado, num mundo corrompido. Então, as consequências de vivermos nesse tipo de mundo são consequências naturais, naturais no sentido de normais, né? Consequências normais de vivermos num mundo caído. E Paulo ensinou a Timóteo que todos aqueles que servem a Jesus sofrerão perseguições.
Por quê? Porque nós estamos num mundo caído. Agora, quando Deus tomar a iniciativa de julgar o mundo caído, quando for instaurado o dia do Senhor, então esse dia do Senhor começa com o período chamado de arrebatamento, período não, o ato, né? Do arrebatamento. Então, tirada a igreja deste mundo, se inicia o dia do Senhor. Por isso que ele é súbito, né? Como nós já estudamos, o arrebatamento também é súbito, não há nenhum tipo de evento anterior que vai marcar o início do arrebatamento. O arrebatamento pode ser agora, não tem nenhum tipo de acontecimento que impeça que o arrebatamento aconteça a qualquer momento. Na verdade, segundo Paulo ensina aos Romanos, quando a porta da graça se fechar, isso significa o quê? Significa que quando for salvo o último eleito de Deus, então não há mais nenhuma necessidade da igreja permanecer neste mundo e poderá ser tirada deste mundo para encontrar Jesus nos ares, como nós vimos na epístola dos Tessalonicenses, na primeira epístola, nós vimos há poucos dias. Então, esse iniciado, esse dia do Senhor, né, se inicia com o arrebatamento. Saiu a igreja daqui, Deus dá início imediatamente ao dia do Senhor, que é previsto no Velho Testamento, e que é um período, não é um período de um pequeno, não é? Não é um período de um dia de 24 horas. Chama dia do Senhor, mas é um período longo aí de aproximadamente 1.007 anos, né? 7 anos de tribulação e 1.000 anos do reino milenar. Esse é o que a Bíblia, no Velho Testamento, nos mostra como dia do Senhor. Isso vai acontecer e todas as coisas que estão previstas na Bíblia acontecerão nesse período. Período de juízo, que é o período da tribulação, quando serão julgados judeus rebeldes, gentios que não aceitaram o evangelho e o próprio Satanás com seus poderes, com seus anjos, né, demônios, eles serão julgados e se instaurará, né, o reino milenar quando Jesus fechar o período da tribulação, capítulo 19 de Apocalipse, e mostrando claramente que o mostrando que claramente que o retorno de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, é uma segunda vinda programada para finalizar a tribulação com a vitória de Cristo na batalha do Armagedon. Então, Paulo está, desta maneira, ensinando os tessalonicenses a terem essa esperança. O dia do Senhor viria como um ladrão de noite, subitamente, e as tribulações que os crentes estavam passando naquele momento não era a grande tribulação, porque a grande tribulação faz parte do dia do Senhor. E como o dia do Senhor ainda não começou, não é possível estarmos na grande tribulação. Nós estamos num período de sofrimentos neste mundo, que Jesus mesmo avisou, né, que nós teríamos. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas não é ainda aquilo que nós chamamos, que a Bíblia chama e que Jesus falou de grande tribulação. Aliás, foi Jesus quem
dividiu esse período, né? Ele chamou os primeiros 3 anos e meio da tribulação de período de dores, princípio de dores. E chamou os 3 anos e meio últimos da tribulação de grande tribulação. Então, é nesse período aí que vai haver maior sofrimento, maior ação do inimigo, de Satanás, e também a vitória total, completa de Jesus Cristo, que virá do céu de forma visível, não invisível como no arrebatamento, mas de forma visível no período no período final da tribulação, quando Jesus retornar visivelmente, né? E todos os santos com ele. Então, Paulo, nessas 2 cartas, fala de 3 eventos. Primeiro é o arrebatamento, capítulo 4 da primeira carta. Fala de dia do Senhor, capítulo 5 da primeira carta. E fala da segunda vinda, após a tribulação, né? Que é no capítulo 2 da segunda carta. Nós vamos ver isso proximamente, terminando a tribulação. Então, o texto de hoje nos conduz a vermos aquilo que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. E Paulo escreve, juntamente com Silvano e Timóteo, esta carta para eles, a segunda epístola. Eles tinham os 3 também subscrito a primeira epístola, e eles desejam que Deus esteja abençoando a igreja com graça e paz. Então, nós entendemos que Deus está abençoando esta igreja e naquele período, né? E que o apóstolo Paulo está certo de que a obra que ele começou ali, em nome de Jesus, vai progredindo e ele tem alegria naquela realização. Então, ele chama os Tessalonicenses de... fala dos Tessalonicenses como membros da igreja de Cristo, né? A igreja de Tessalonicenses em Deus. Por que ele tem que falar da igreja em Deus? Fala da igreja em Deus porque existia muita idolatria, muito paganismo naquela cidade, e eles adoravam outros deuses, né? E se reuniam para adorar outros deuses também. E agora Paulo está dizendo que os crentes se reúnem para adorar, a igreja está reunida em Deus, a igreja está fundamentada em Deus, a igreja existe por causa de Deus, Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a obra que faz a igreja existir é uma obra que Deus começa pela graça e o Senhor Jesus Cristo opera esta salvação que é aplicada ao coração do crente pelo Espírito Santo. E eles desejam graça e paz, como nós vimos em outras circunstâncias. Graça, nós falamos aqui de graça que é a graça salvadora e a graça santificadora, né? Aquela graça que dá início ao processo de salvação e que dá continuidade ao processo de santificação. Tudo na nossa vida é pela graça de Deus. É uma oferta, um dom especial de Deus para todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que recebem o Espírito Santo em suas vidas. Então, graça e a paz, que é consequência dessa graça, especialmente a reconciliação.
do homem com Deus, a reconciliação do homem consigo mesmo e com o seu próximo. Então, Deus opera desta maneira e nós podemos receber a graça e a paz pela ação do Espírito Santo. Paulo ensina que essa graça é originada em Deus, né? Ele diz que essa graça é divina, ela é da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele repete neste versículo aquilo que ele tinha dito no primeiro, né? Em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele confirma, então, que a operação na igreja não é humana. A igreja não é uma organização humana. A igreja é uma organização espiritual, divina. É claro que a igreja tem um componente humano, a organização civil, né? Mas a organização civil é por causa de estarmos inseridos em países que têm suas leis, que têm seus códigos e que nós precisamos respeitar. Mas a igreja é fundamentalmente um corpo espiritual. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Por que Paulo agradece a Deus pelos Tessalonicenses? Ele agradece a Deus pelos Tessalonicenses, porque as notícias que ele recebe dão conta de que a fé dos Tessalonicenses tem crescido de maneira muito acentuada. Ou seja, eles estão progredindo na fé. E isso é um parâmetro, é um padrão que a gente precisa seguir, né? É um sistema de avaliação do crescimento espiritual, a fé no Senhor Jesus. Nós precisamos crescer na fé. O que é crescer na fé para Paulo? Crescer na fé para Paulo não é ficar dizendo para todo mundo, eu tenho muita fé, como a gente ouve, muita gente dizer isso. Não, eu sou uma pessoa de fé, tenho muita fé. Não, é uma prática correspondente ao conhecimento que Deus nos dá. Então, a fé verdadeira é uma fé que nos faz crescer no relacionamento com Deus, né? O mútuo amor. Não há possibilidade de desenvolvimento da fé sem que haja correspondente desenvolvimento da prática do amor. Essas duas coisas andam juntas na vida cristã. E é necessário que a gente avalie categoricamente esta situação, porque não existe possibilidade de entendermos crescimento na fé sem crescimento e desenvolvimento do amor. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, a prática da fé é uma prática do amor. O amor é uma consequência, a prática do amor é uma consequência de uma vida de fé, né? E essa vida de fé se reflete de uma maneira constante no envolvimento em amor uns para com os outros. Crescer na fé significa crescer em todos os aspectos da vida cristã e amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, né? Crescendo em amor, em interesse uns para com os outros, em ter disposição de abençoar uns aos outros, né? De sermos instrumentos de bênção, né? Na vida das pessoas. Aliás, uma coisa que a gente tem que saber é que
Nós não somos abençoadores, né? O abençoador é Deus. Deus é quem abençoa, né? Na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Nós não somos abençoadores. Nós somos instrumentos de bênção. Instrumentos. Deus nos usa para abençoar a pessoa, mas a bênção é de Deus. A bênção é por intermédio de alguém, mas ela vem de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, do desejo de Deus, do plano dele para abençoar pessoas. Nós somos apenas instrumentos do Senhor na vida das pessoas. Paulo continua, então, demonstrando que a sua alegria é muito grande, porque ele sabe que o amor dos crentes de Tessalônica vai aumentando e que nós mesmos, o próprio apóstolo Paulo tem se gloria dos Tessalonicenses. Ele tem alegria em falar dos Tessalonicenses. Ele fica feliz de falar dos Tessalonicenses. Ele fica falando: eita, igreja boa, hein? Que coisa maravilhosa essa igreja. E ele, então, ele fala da igreja dos Tessalonicenses nas igrejas por onde ele passa, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância de fé. Constância e fé. O que significa isso? Significa que a fé dos Tessalonicenses é fundamentada e é uma fé que é constante, porque ela é uma fé estabelecida sobre a pessoa de Jesus Cristo e ela não vacila, né? Então, não é uma fé simplesmente uma disposição mental de crer, mas é verdadeiramente um envolvimento de submissão total ao Senhor Jesus Cristo. É um envolvimento de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Não é apenas algo que é manifestação de palavras, mas é uma manifestação de vida, de completa entrega da vida ao Senhor Jesus. E é um sinal isso para Paulo, né? Ele diz que a fé que eles têm em Cristo e a entrega que eles fizeram a Cristo é que suporta a vida deles nas perseguições, dá suporte para eles aguentarem as tribulações e as perseguições. E porque já estava acontecendo lá em Tessalônica a perseguição ao Evangelho, né? Paulo saiu de lá corrido e, assim, imediatamente, à medida que os crentes foram se firmando, a perseguição começou lá, né, também para com a igreja. E Paulo diz, então, que eles suportavam, e isso era um sinal evidente de que verdadeiramente eles tinham uma fé amadurecida. Tão pouco tempo e já uma fé amadurecida, né? Pouco tempo de conversão, mas uma fé já em amadurecimento constante e já uma fé fortalecida, suportando, né, até as perseguições do Evangelho, sem sair, sem dar lugar a qualquer outro tipo de incredulidade ou de indisposição para com o Evangelho. Eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas e que Deus mesmo sabia, os estava sustentando para que eles se tornassem cada vez mais dignos do reino, não é? Cada vez mais dignos do reino. Isto é, eles passavam por provas e essas provas determinavam que verdadeiramente eles eram dignos de fazer parte do reino de Deus
porque estavam permanecendo em fidelidade. Aliás, isso é bom para a gente pensar, né? Nós ainda não passamos por perseguições aqui no Brasil, né? Nós temos irmãos no mundo que passam por perseguições, por morte mesmo. Há muitos cristãos morrendo no mundo, mas é bom a gente se perguntar como seria nosso comportamento, né, se no Brasil houvesse uma perseguição maciça, com sofrimento físico, com agressão física, até com morte. Como seria a, a nossa conduta, como seria a nossa fé, o que estaria reservado para nós nessa circunstância. É bom a gente saber isso, porque a vida dos Tessalonicenses foi uma vida produtiva nesse sentido, de fé que sustentou a, todas as incongruências do mundo pecador e que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tudo aquilo que se relaciona com o próprio Jesus, inclusive o sofrimento neste mundo. Jesus mesmo sofreu neste mundo e todos os apóstolos passaram por sofrimento, cristãos no mundo inteiro, em todas as épocas, sofreram, e então nós precisamos também ter esta mesma disposição se acontecer alguma coisa na direção de endurecimento de algum regime, de alguma coisa que leve à perseguição dos cristãos. Deus manifesta a sua graça e nós passamos, então, pelas tribulações deste mundo com a graça de Deus. E Paulo afirma ainda que Deus não deixa barato isso, né? Quando os crentes são perseguidos, Deus toma providências em relação aos perseguidores, que praticam atitudes violentas contra seus filhos, né? E isso vai acontecer quando Jesus se manifestar do céu, aqui na segunda vinda, né? Quando ele se manifestar do céu com seus anjos do seu poder, quando ele em chama de fogo, né? É aquilo que nós já lemos em Apocalipse, mostrando Jesus retornando agora como juiz numa manifestação visível, não mais como no arrebatamento, que foi invisível, mas numa manifestação visível, quando Jesus voltar para julgar todos aqueles que praticaram estas atitudes de sofrimento, de impingir, de infligir sofrimento nas pessoas, né, por causa do Evangelho. Então, Jesus volta com seus anjos e com seu povo, tomando vingança contra aqueles que não conheceram a Deus e contra aqueles que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso é o que está no texto aqui, né? Então, eles estarão sofrendo. É interessante esta afirmação do apóstolo Paulo aqui. Ele diz que estas pessoas que não são cristãs e que são perseguidoras, elas sofrerão penalidade de eterna destruição. A destruição aqui não é aniquilamento, não é aniquilamento. Quer dizer, nem todo mundo que foi criado nunca vai deixar de existir. Deus não fez ninguém para deixar de existir, né? Os crentes viverão glorificados no céu eternamente,
e os perdidos viverão perdidos, separados de Deus, no lago de fogo, também eternamente. Porque ninguém que Deus criou vai ser destruído no sentido de ser aniquilado, deixar de existir. Mas serão destruídos no sentido de que estarão completamente separados de Deus e nunca terão mais oportunidade de salvação, de vida eterna. Eles estarão tendo um tipo de vida, um tipo de morte eterna, né? Separação eterna de Deus e sofrimento eterno no lago de fogo. Então, o apóstolo ensina isso aqui, que aqueles que não obedecem ao evangelho sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, é muito sério esse negócio, né? Quem não crê no Senhor Jesus Cristo em vida vai entrar nesta penalidade eterna, separação eterna de Deus. E o único remédio que existe para esta situação é em vida, as pessoas crerem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se entregarem a Ele para fazer a sua santa vontade. Fora disso, as pessoas estarão sofrendo eterna penalidade. Então, aqueles que não acreditam em inferno, né? Que não acreditam em penalidade eterna, separação eterna de Deus, precisam ler 2 Tessalonicenses para confirmarem este ensino. Então, Jesus virá, e quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, ele vai vir de maneira gloriosa, mas ele vai julgar aqueles que não se converteram enquanto estavam vivos. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, Paulo está dizendo que os tessalonicenses estão livres desse dia, porque eles creram no testemunho, esse dia de julgamento, porque eles creram no testemunho de Paulo a respeito do Evangelho. Então, eles aceitaram o Evangelho de Paulo e creram no Senhor Jesus Cristo, razão pela qual eles estão completamente livres da ira vindoura. Né, e Paulo está dizendo para eles que eles vão participar desse momento admirável do retorno de Jesus e quando ele será glorificado. E por isso também Paulo diz que ele não cessava de orar pelos Tessalonicenses. Para quê? Para que o povo de Deus, para que esse povo de Deus se tornasse digno da vocação com que eles foram chamados, né? Para que eles cumprissem tudo aquilo que Deus tinha planejado para eles, né? Deus planejou um tipo de vida para os seus filhos, né? Nós temos um tipo de vida planejado por Deus. Nós precisamos entender qual é o plano de Deus para nossas vidas, para vivermos aquilo que Deus tem planejado, porque este é o objetivo do cristianismo, né? Que Jesus Cristo seja visto, vivendo em nossas vidas. Por isso também não cesso de orar por vós. Paulo está intercedendo pelos Tessalonicenses para que eles possam viver essa vida que glorifica a Deus, né? Uma vida cuja vocação deve ser cumprida, né? Qual que é a vocação? Deus nos chamou para sermos semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. Essa é a vocação de Deus para nós. O chamamento de Deus para sermos
filhos, a estes a quem chamou, a estes também glorificou, né? Segundo Paulo aos Romanos. A fim de quê? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. O objetivo de toda esta vida na dependência de Deus e do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus, para que ele seja glorificado em vós. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Ou seja, a vida dos Tessalonicenses tem que refletir a vida de Cristo, assim como nós também temos que refletir a vida de Cristo. E para que se cumpra também em nós a glória de Cristo. Ou seja, tanto nós devemos glorificar a Cristo, como nós devemos ser participantes da glória dele, né? Nós fomos chamados para sermos participantes da glória dele. Paulo ensina isso aos Efésios, demonstrando que nós somos chamados para ser participantes da glória de Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós glorificamos, né, agimos de modo que Jesus seja exaltado, ele também nos torna participantes da sua glória. Ou seja, nós participamos também de tudo aquilo que é maravilhoso na pessoa de Cristo. Somos exaltados também como Cristo é exaltado. É interessante essa bênção, né? Que Deus faz as coisas de uma maneira especial. Nós estamos aqui agora vivendo para glorificar Jesus, ou seja, para exaltá-lo, para demonstrá-lo para o mundo, para viver para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto fazemos essas coisas, nós estamos sendo participantes da glória de Cristo, ou seja, tudo aquilo que Cristo tem será repartido com todos os seus salvos, que são seus irmãos em Cristo, são seus irmãos, porque Deus, né, o preparou como primogênito entre muitos irmãos. Esta é a maravilha do Evangelho. Você sai de pecador perdido, lixo, absoluta, trapo de imundícia, para filho de Deus na eternidade. Esta graça é conseguida apenas em Jesus. Fora de Jesus não há essa possibilidade. Então, segundo a graça de nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, é que isso é feito em nós. Deste modo, nós vimos nesse primeiro capítulo essas ações maravilhosas de Deus na vida dos Tessalonicenses e que são o desejo de Deus também para nós. Por isso que a carta ficou escrita na nossa Bíblia. Por isso que a inspiração de Deus fez essa carta ficar no cânon bíblico, né? no registro no registro dos livros que compõem os 66 livros da Bíblia. Né? Para quê? Para que nós pudéssemos, pela palavra de Deus, também ser edificados. Nós somos agradecidos a Deus por essa bênção maravilhosa que Ele nos concede de poder estudar a palavra dEle e podemos aprender cada dia mais como agradá-lo, como servi-lo, como glorificá-lo, visto que nós também seremos participantes da sua própria glória. Que Deus nos abençoe e que a graça dele nos ajude a viver de modo que ele seja verdadeiramente exaltado em todas as nossas ações.